trabalha, a gente usa campanha, a gente fala campanha. Depois disso, eu estou num lugar muito mais ampliado, muito mais forte, porque eu fui crescendo com essa história. E, logicamente, tem lugares que vão demandar menos, outros lugares vão, né, outros mudanças de comportamento vão demandar mais, mas eu gosto muito dessa ideia, que não é uma ideia linear, não é um aprendizado linear, que se eu fizer a mesma coisa sempre, primeiro que ninguém aguenta mais, né, gente? Também tem isso, né? Não, Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Revolcast, o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Ochoa, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com meu grande amigo Nilson Figueiredo. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Richard está há 60 episódios já, aproximadamente, esperando você me chamar do jeito que você me chamou hoje, hein? Pois Temos uma revolução no episódio de hoje, poderia dizer, né? Já falei, basta bater meta. Vamos ver. Então vamos ver esse episódio do mês que vem, né? Vamos ver. Como é que vai ser essa apresentação, hein, pessoal? Vamos ver se muda ou não, né? Cara, bate meta e vira amigo. Não bate meta, eu vou falar... enfim, melhor... Mas, Richard, eu ia falar que eu tô muito animado com o episódio de hoje, mas eu não sei se eu tô tão animado assim, não, porque a gente tá frustrado, né? Eu tô aqui hoje, é um episódio de desabafo. Desabafo, né? Brincadeira da parte, o pessoal fala, ih, o que aconteceu, né? Pois é, aconteceu. Mas o tom desse episódio... quase um DR, assim. Uma DR do mercado de educação. Esse episódio eu resumo isso. Então, assim, acho que já tá aí um bom motivo pra você escutar, ficar aqui com a gente, porque vai ter muito desabafo. Mas a gente, quando tava pensando nesse episódio, a gente até falou, o que a gente tá frustrado, o que tá acontecendo que a gente quer falar sobre isso? A frustração é tão grande que nem roteiro escreveu. Eita. E a narrativa, a história tá aí? Não tem roteiro. Tá fácil essa aí, né? Tá fácil. Porque é o seguinte, Nilson, o que a gente mais escuta vou fazer um treinamento, é e-learning ou presencial? Né? Aí você vai e contrata alguém para fazer o e-learning, e aí outra pessoa fazer o presencial, a coisa não conversa, ou os mundos não se conversam, ou é uma solução que é feito em e-learning, mas deveria ter sido presencial, ou vice-versa, ou faz um e-learning que deveria ser um e-mail. Nem isso. Esse treinamento deveria ser um e-mail. E assim, é uma confusão grande, e acaba que a gente que é do outro lado ali, né, desenvolvendo essas soluções, a gente olha assim, isso não faz sentido. Mas não, tem que ser assim, tem que ser um e-learning. Eu lembro da época que tem que ser um e-learning com 2 bonequinhos, 7 telas, tela complexa, match. Esquece um objeto, esquece o que vai vir da tecnologia. A gente está falando de uma solução de aprendizagem. Tanto faz, né? Se é e-learning, se é presencial, isso é modalidade. Vamos pensar no colaborador, qual a experiência que ele tem que ter. Então, assim, a revolta é o seguinte... De revolução virou revolta. Revolta com 2 vezes. Com 2 vezes. Então, a revolta... Vamos lá. Revolução. Eu tentei misturar revolta com revolução, mas não deu certo. Mas a revolta é o seguinte... Vamos acabar com essa coisa com a dicotomia, né? Exatamente. E-learning, digital, EAD... Tá. Vamos falar de aprendizagem? Vamos olhar para o nosso colaborador e ver o que é melhor para ele e não melhor para o objeto, ou se vai ter a tecnologia e tal. E para isso, a gente decidiu fazer um episódio diferente. Então a gente vai, como cada episódio é uma aula, aqui vai ser uma aula sobre presencial e online, e nem online nem presencial, e experiência de aprendizagem. Uma aula sobre experiência, né? Como que cria uma experiência única, que tanto faz ser online, presencial, tá? Os dois conversam. Então o colaborador não está tendo experiência diferente conforme o fornecedor. Né? Então acho que é isso que a gente veio aqui. Essa é a provocação, né? Não ter experiências diferentes de acordo com o fornecedor de cada um. Né? E para isso, estamos com a Constância Rummel, que é CEO e fundadora da Building Edge, que é uma grande consultoria aí na área de aprendizagem como um todo. Então, Constância, seja bem-vinda ao Revolcast. Opa, obrigada, gente. Obrigada. Desculpa a nossa revolta aí, que a gente está indignado. Na verdade, acho que conversando com a Constância, a revolta era tanto dela que por isso que ela tá... Vamos fazer um episódio disso. A revolta é mútua. A revolta é mútua. A revolução é de vocês e a revolta
É mútua. E a construção de vocês. O nossa, building age, então... total, é verdade. Ficou legal, né? Mas eu acho que faz todo sentido isso que vocês estão trazendo, né? Acho que a gente já vem conversando disso faz algum tempo. Sim. Eu acho que tem que parar com essa briga do que é e-learning e do que é presencial ou síncrono. Ou botar os dois para conversar. E colocar os dois para conversarem, né? É uma coisa que é legal, nossas empresas, a gente já tem essa parceria há bastante tempo, onde a gente consegue enxergar uma solução de início ao fim. Tanto faz quem está fazendo, mas tudo tem que estar conversando. Sim. Né? E tem que estar desde a provocação inicial, onde você está comunicando o lançamento, Sim. até pensamento de toda a experiência, até a sustentação depois. Sim. Você fez uma abertura, né, Richard, falando de, em vez de olhar para o que vai fazer, o impacto que isso causa. Exatamente. Né? Se a gente puser o nosso público-alvo, né, o nosso aprendiz ou colaborador, no nosso caso, que é que a gente está falando de educação corporativa, no centro, como que a gente coloca todas as coisas em volta se elas não se conversarem? Não faz nenhum sentido, né? E eu acho que a gente também na Building cada vez é mais acessado, né? E aí fazendo a parceria ao contrário, para criar experiências que conectem as coisas, não desconectem as coisas. Né? Então, acho que é muito importante, assim. E eu acho que esse é o grande benefício. Imagina uma empresa de presencial, por exemplo, sendo pedida para alguma coisa que tem tanto conteúdo, às vezes, na plataforma, e você, às vezes, até cria coisas que desdiz o conteúdo da plataforma. Gente, é surreal, né? É verdade. Você cria aqui um conteúdo novo, um conteúdo novo que, como as coisas mudam muito rápido, às vezes que desfala de um outro conteúdo que tem. Uma teoria que fala que a outra já está ultrapassada. Não, horrível, assim. Né? Então, por que não juntar tudo isso numa única iniciativa? Para mim, é o jeito mais inteligente. Eu acho que a gente ganhou muito quando a gente, como o Richard vai poder, né, até trazer um pouco, né, Richard, pra gente, assim, quando a gente começou a pensar em ecossistema, né? Sim. Quando a gente começou a parar com essa coisa do tipo, vamos pensar na jornada de quem está do outro lado? E é curioso, né? Nilson, antes de você até falar disso, a gente já cometeu esse erro. Né? Uma coisa que é importante ficar bem claro, cada empresa sabe fazer o que sabe fazer. Nenhuma empresa sabe fazer tudo. Então... Sabe fazer tudo bem, né? Tudo bem. Não é síndrome do pato, né? Que não faz tenta fazer um monte de coisa, mas nada faz bem feito. Bem, não voa bem, não anda bem. Né? Então, tem muitas empresas que falam que sabe fazer tudo. Sabe presencial, sabe fazer a tecnologia, a plataforma, enfim, qualquer coisa ela diz que faz. Parece que você vai ali no camelô, ele abre o casaco, tem tudo lá pendurado tentando vender. Né? Mas cada empresa tem sua especialidade. Cada empresa... Porque assim, toda empresa ela surge a partir de um problema que o fundador está tentando resolver. E ele é especialista e ele resolve esse problema bem feito e outras vão resolver outros problemas. Então, eu acho que... E a gente cometeu esse erro. A gente foi uma época tentar aventurar no presencial. Eu acho que é quando a gente acredita que a gente pode fazer tudo, abraçar tudo, só porque a oportunidade está na nossa frente, né? Então chega um determinado cliente, dá o desafio para a gente, e a gente acredita, não, mas como eu já fiz isso, eu já posso fazer outra parte, só que a gente descobre, que eu acho que é a grande verdade, né? Que são universos completamente distintos, né? Inclusive os profissionais, né? Que eu acho que é uma pauta que a gente pode puxar também. O tipo de profissional, né? Que você precisa ter para endereçar os perfis, eles são diferentes. Né? Então, assim, às vezes as dinâmicas, uma técnica, uma postura em sala de aula, se você for pensar em DI, por exemplo, provavelmente é muito diferente do que você vai contar uma história no digital e vai tentar engajar, né? São elementos distintos, isso não dá para tirar da mesa, né? Então, a gente realmente tentou abraçar, tentou achar que, não, mas dá para fazer, é parecido, e descobriu que não é. Né? Tem dois pontos aqui muito legais que vocês trouxeram, né? Acho que primeiro tem a questão do às vezes a oportunidade vem e nós somos uma empresa, né, uma parceria que quer entregar para o cliente. Então, às vezes a oportunidade vem e você já conhece o cliente, que também dá um trabalho hercúleo, né, gente? Conhecer um cliente. Dependendo do maturidade, cliente, né? As empresas são completamente diferentes, assim, não é porque, às vezes, no mesmo mercado, a gente não tá nem falando de mercado. Aí depois que você descobre, conhece tudo desse cliente,
você quer continuar entregando para ele. Então, isso acontece, mas realmente é diferente. Quando você está lá fazendo um monte de coisa de um ponto de vista, você vai mudar essa perspectiva, e aí entre os profissionais, né? A gente estava até contando para o Nilson que quando a gente começou a trazer... Nós não somos uma consultoria gigantesca, então a gente tem lá alguns designers instrucionais que trabalham para a gente. Quando a gente trouxe, a gente descobriu que design instrucional é um profissional do digital, não é um profissional do presencial. E eu estava até contando para o Nilson, quando a gente põe o pessoal do digital para escrever para o presencial, para fazer uma aula, mesmo fazendo um plano de aula, na hora que você vai validar, tem cara de digital. Você percebe Você percebe. Então clica aqui na apresentação. É quase o clica aqui na apresentação. Então tem um jeito de facilitar, da pergunta que você coloca, do timing, né? Que nem contar piada. Sim. Tem que ter um timing para contar piada. Não é ler a piada num texto corrido numa folha, talvez ela não tenha nem graça. Né? Se a gente pega uma piada maravilhosa, põe num texto e lê corrido. Né? Mas tem um timing da piada. Tem mesmo. Né? E é eu tô rindo isso. que você lembrou da minha mãe tentando recontar a piada dos outros, sabe? Quando começa pelo final. Ela fala, não, mas como é que era o nome daquele cara? Mas quando você vê, você fala, já tá me explicando a piada inteira, já perdeu. Então, já perdeu tudo. Tem um jeito de trabalhar. E ao contrário também é verdade. Você me põe, Constanza, para fazer um conteúdo. Eu sou super conteudista do presencial, adoro fazer. Me põe para fazer um digital, vai sair sei lá, um angu de caroço, assim. Vai sair uma coisa encaroçada, feia e sem gosto, porque eu não sei fazer. Sim. Não sei pensar. Tem um mindset, tem um jeito de pensar, uma estrutura de pensar. Né? Mas olha que legal, o jeito que você está trazendo requer até um nível de experiência e sabedoria para afirmar o que você acabou de afirmar, que não é porque... isso não é óbvio, inclusive é até contra-intuitivo você achar que... porque o mais óbvio seria, não, já fiz vários treinamentos de tal modalidade, naturalmente eu consigo, né? Isso que você está trazendo requer experiência. Eu estou falando porque a gente passou pela mesma coisa. Né? Do lado contrário. A gente tentou, se aventurou e até por não ter tido essa maturidade, talvez até um pouco do ego aqui, não falar, não, eu consigo, eu acho que consigo. Mas isso requer não só humildade e coragem e a gente teve que fazer esse mesmo processo de reflexão, né? Coragem para assumir o que é... Não, isso aqui é minha área de expertise, isso aqui é onde eu domino. E aqui nessa vertente aqui, eu vou chamar de vertente paralela, né? Mas assim, nessa vertente aqui, tem gente que faz isso muito melhor. Né? Então, reconhecer isso, assumir isso, requer um exercício, né? Porque a gente, como o lado empreendedor, fala, não, vamos fazer, põe aqui uma pessoa, a gente contrata e tal, não, vamos dar um jeitinho, né? Mas a gente percebeu que não. E curioso, os clientes até que a gente conversou sobre isso, é interessante, quando você tenta fazer tudo, ele fala, tá bom, mas o que você é bom? Né? Eu lembro que eu tive um cliente que... O que vocês fazem? Aí eu tinha um slide lá com um círculo que falava que fazia tudo. Tá? Ele olhou assim, tá, mas assim, se eu tivesse contratado uma coisa, o que seria? Você é bom em quê? Sim. Aí gerou essa reflexão. Eu achei isso muito legal, essa reflexão, porque assim, é o famoso caso, eu brinco, né? Que é a churrascaria que tem rodízio, mas tem lá a comida japonesa do lado. Total. Quando você vai querer comer a melhor comida japonesa, você pensa em uma churrascaria, porque tem um japonês ali na lateral que você vai pegar. Você vai pensar, né? Igual o movimento dos fast foods, né? Que tem lá o hambúrguer e tudo mais, fala, não, agora eu tenho vegano, agora eu tenho vegetariano. Não é onde uma pessoa que tem uma filosofia mais vegetariana vai querer, não, vou lá no McDonald's para comer a salada. Normalmente é estranho, né? Não que não possa, mas assim, tenho certeza que não é o melhor lugar para você buscar esse tipo de comida, né? Total de acordo. Agora, olhando pelo ponto de vista de quem está nos ouvindo aqui, o profissional de T&D, pensando, buguei, né? Tá, vocês estão falando que não é presencial, não é digital, mas então como que a gente desenha uma solução? É o quê? É o quê? Né? Vocês estão falando que não é, então é o quê? É o quê? E aí eu queria começar com essa provocação aqui. O que é? Para quem está ouvindo aqui, tá? Como que eu faço um desenho de uma experiência de aprendizagem que não estou olhando para a modalidade? Né? Eu desconsiderando o fator modalidade. Eu acho que essa foi uma das principais conexões entre Building e Revo que eu notei, tá? Primeiro porque a gente também na Building, a gente sempre começa pelo impacto.
o que a gente quer causar mesmo, né? Sim. De causar, né? O que a gente quer causar nesse lugar. Então, Que resultado de fato? O que mexe o ponteiro aqui, né? que pode ser reputação, pode ser vendas, pode ser liderança, pode ser clima, pode ser compliance, não importa, né? O que a gente quer causar ali. E depois a gente olha para 3 pilares, né? Que eu também vejo vocês, né? No que a gente já fez juntos. Um é o que eu preciso saber. Então, tem lá a parte de conteúdo, método, né? Depois, o que eu preciso fazer e depois o que eu quero sentir. Porque quando você tem esse jeito de pensar, para baixo disso, e aí como que eu chego nesse lugar, como que eu ativo essas 3 pilares, como eu chego no impacto, pode ser muita coisa. Pode ser um e-learning, pode ser o WhatsApp Learning, pode ser uma IA que me ajuda no meio de uma profusão de conteúdos, escolher o que é melhor. Perfeito. Pode ser tecnologia, mediada, né, digital, etc. Mas também pode ser um bom workshop, pode ser uma roda de conversa, pode ser depois de fazer uma trilha, pôr as pessoas para experimentar alguma coisa. O sentir que você falou, né? O sentir. Por exemplo, a gente vai trazer humor. Eu adoro trabalhar com humor. Sim. Adoro, né? A gente também. Vocês também, assim, né? Então, eu adoro trazer humor, mas eu sou uma pessoa mais densa. Eu sou uma pessoa que leva para reflexão. Minha intenção, eu nunca faço uma coisa assim, vou fazer as pessoas chorarem. Eu sei que tem muita gente que faz isso. Eu não faço. Mas eu sou uma pessoa mais densa. Mas é muito comum nos nossos treinamentos a pessoa morrer de rir e se emocionar também. Porque são lados, 2 lados da mesma moeda. Sim. Sem emoção não tem aprendizagem. A aprendizagem não fica. Então, acho que o primeiro passo é entender esse lugar, né? Onde as pessoas estão nesse momento também é super importante. Por isso que eu acho, né, que, por exemplo, quando a gente entra numa parceria com a Revo, geralmente vocês já conhecem tudo desse cliente. É muito mais fácil para a gente trabalhar com vocês já conhecendo esse cliente ou do que entrar nesse cliente do zero. De forma integrada. Não tem gente, assim, não faz sentido. E a gente sabe o que os pontos que estão sendo trabalhados no digital. Lógico. Que precisam ainda ser reforçados ou praticados no presencial. Ou sentidos, e até como esse cliente gosta, né? Porque é engraçado, é capaz da gente fazer, por exemplo, 2 cursos de negociação com a mesma metodologia, e ser um curso A para um lugar e um curso Z para outro, né? Do presencial, por exemplo, tem gente que gosta mais de provocação, tem gente que gosta menos de provocação. Mais teoria, mais prática. Mais teoria, mais prática, e assim. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria estruturar, e foi isso que eu vi, né? Até vocês têm lá nas metodologias, os 3Hs, vocês usam os 3Hs, né? Eu uso essa coisa do fazer, do pensar, do fazer e do ser, e do emocionar. É que você está no presencial, o emocionar e o fazer, o praticar é mais a realidade. Sim. O nosso assim, primeiro, até eu acho que, deixa eu trazer uma parte conceitual da diferença do presencial e para o online, tá? Primeira coisa, o presencial eu falo ao vivo, porque pode ser até síncrono online. Sim. Mas tudo que é ao vivo, tudo que é síncrono, é o horário mais caro que você tem. Super. De logística, de facilitador, todo mundo ali na mesma hora, tudo mais. Então, a pergunta que eu sempre faço é, faz sentido você gastar a hora mais cara do seu treinamento para ficar lendo PowerPoint? Não. Não faz. Nenhum sentido. Então, porém... Ou nivelando conceitos. Ou nivelando conceitos, ou trazendo... Porém, as pessoas têm que ter conteúdo. Então, não adianta você achar que, tá bom, eu vou fazer um oba-oba e não trago conteúdo. Então, o que a gente sempre pensa é o seguinte, quando é algo gravado, a melhor coisa é permitir a pessoa ter aprofundamento nas teorias, é muito mais estudar e trazer conteúdo. E o presencial ao vivo é muito mais sobre prática, discussão, o sentir, o você criar dinâmicas. Então,
E aí traz o conceito, quando a gente olha para o mundo digital e presencial, é que não é um ou outro, é e. Total. Então, total. a gente trabalha o que a gente chama de conceito de jornadas de aprendizagem. Como que eu faço uma jornada que pode começar com uma palestra online, depois ir para um e-learning, depois ir para um workshop, depois ir para uma rodada de podcast, depois ir para algum game presencial ou apresentação de trabalho. Uma prática. Então, dia a dia. tudo é sobre criar essa jornada. Não, e o WhatsApp, por exemplo, costurando tudo isso, como vocês oferecem. Enviando os vídeos de sustentação. Que eu falo assim, sobre, o que a gente tem como uma frase, assim, já que está todo mundo reunido, né, e é realmente a hora mais cara, é difícil a parte logística, que até no ao vivo, né, juntar todo mundo numa, por mais que seja online, juntar todo mundo numa sala no mesmo horário tem o seu desafio também, né? Super. Como é que eu potencializo ao máximo esse momento? Então, quando a gente fala a gente parar com essa dicotomia, ou é digital, ou é presencial, ou é síncrono, a gente muito assim, como é que eu potencializo os dois mundos, né? Então você falou uma coisa muito legal, o digital ele vem meio que permeando, né? Ou ele vem no antes, aí eu nivelo fundamental, vai ter aquele encontro lá, mas é importante, saiba disso, todo mundo tem que saber disso aqui antes, eu já nivelo todo mundo, para não ter que perder esse tempo precioso lá para nivelar conceitos. Outra coisa, assim, você falou do WhatsApp, né? Então eu posso ir soltando os vídeos, né? Dando uma estratégia até mais de marketing para poder aumentar o engajamento, justamente para potencializar o quê? O momento do síncrono, né? O momento ali do workshop, que seja, né? Então a gente percebe o seguinte, não existe mais um ou outro. Na verdade, se você está pensando um ou outro, está pensando limitado. Né? Mas como é que essas coisas se interconectam e fazem uma experiência única que para o colaborador, né, para o aprendiz que está do outro lado, ele nem percebe. Né? Às vezes ele vai ver uma experiência única e pode estar sendo feita por 2, 3 empresas, quem sabe. Né? E, na verdade, ele está vendo tudo tão integrado que para ele é uma coisa só, né? Então, mas eu acho que quando as empresas não são parceiras, é quase impossível. Verdade. Não é nem quase impossível, direto. É impossível. Se não é parceiro, eles não estão se conversando. É impossível, não estão se conversando. Geralmente tem um certo receio. Vou mostrar meu conteúdo para outro. De dividir informação, de dividir informação. Então, assim, de dividir estratégias. Dividir estratégia. O outro vai aprender a fazer como eu estou fazendo. Porque pode realmente ser um problema, né? A gente nunca sabe quem está ali do outro lado, né? Desta relação, né? Mas eu acho que é muito difícil, né? É muito não complexo. Vai ter integração, não vai ter interconexão, né? Não vai ter. As pessoas não se conhecem internamente, né? Agora, uma coisa que, quando a gente olha para essa jornada, né? Tem uma analogia que eu gosto de fazer muito, que é você indo para a academia, ficando 8 horas na academia um dia, você não vai ficar em forma. Você provavelmente vai se machucar. Né? Para você ir para a academia e ficar em forma, você precisa treinar 30, 40 minutos todo dia ao longo de um período. Sim. E a aprendizagem não é diferente. Então, eu achar que eu vou entregar todos os conteúdos em um único workshop, um único encontro presencial de 8 horas e check, ele está treinado, o resto do ano não precisa saber mais nada, também não vai funcionar. Total. E aí tem o que a gente chama da curva de esquecimento. Sim. Que mostra que quando você apresenta o material 20 minutos, ou 1 hora depois, a pessoa lembra 80%. Um dia depois lembra 50%. 2 dias depois e acaba ficando em 20% do que você falou. Então, como que você reativa e melhora essa curva de esquecimento? Toda hora você trazendo conteúdos. Pode até ser o mesmo conteúdo, só que falado em forma diferente, em formatos diferentes, canais diferentes. E aí entra muito essa dobradinha. Então, de criar essa jornada, que é justamente a brincadeira lá do exercício de 30, 40 minutos todo dia ao longo de um período, e não um único encontro. E você vai reforçando a mensagem e, de fato, você consegue ter aprendizagem. E não somente a pessoa memorizou ou foi impactada ou motivada num encontro ou num conteúdo digital. Eu acho que esse é outro aspecto interessante, né? Por exemplo, escutando profundamente o que você fala. Por exemplo, a gente evita usar trilha ultimamente, porque trilha é uma coisa que é linear. Eu começo aqui e acabo aqui. Eu prefiro usar a palavra jornada, ou pensar numa questão mais espiral, né? O que é uma espiral ascendente? Não descendente, uma espiral ascendente, né? Que sobe. É assim, eu tô aqui,
eu vou dar uma volta, né? Tem várias ferramentas, canais que eu vou usando. Quando eu chego aqui, eu já estou num patamar diferente. Eu tenho mais um ciclo. Aí eu vou usando outras coisas. Quando eu vou ver, depois de vários ciclos de aprendizagem, por exemplo, tem até alguma outra coisa que a gente trabalha, a gente usa campanha, a gente fala campanha. Depois disso, eu estou num lugar muito mais ampliado, muito mais forte, porque eu fui crescendo com essa história. E, logicamente, tem lugares que vão demandar menos, outros lugares vão, né, outros mudanças de comportamento vão demandar mais, mas eu gosto muito dessa ideia, que não é uma ideia linear, não é um aprendizado linear, que se eu fizer a mesma coisa sempre, primeiro que ninguém aguenta mais, né, gente? Também tem isso, né? Não, mas tem muito, assim, o que ninguém você tá aguenta trazendo, mais. Costa, tem muita empresa hoje que, não sei se talvez seja até falta de conhecimento, que ainda está implementando as tais trilhas onde todo mundo segue a mesma coisa, né? E o que a gente está provocando aqui, até nesse blend, né, do presencial com o digital, do síncrono com o digital e usando as tecnologias, é até evoluir a conversa para do tipo assim, a depender do nível de competência de um determinado participante, ele vai ver mais ou menos coisas, que isso a gente já consegue... Isso é maravilhoso. Né? Mas ainda tem gente que fala assim, não, essa trilha é obrigatória, são esses 5 módulos ou esses 5 cursos, e todo mundo tem que fazer do início ao fim. Isso que significa que num público de 200, 500, milhares de pessoas, todo mundo vai ter que percorrer a mesma... Né? Tem a mesma necessidade. É loucura você falar isso, né? Total. É loucura, mas é o jeito que as pessoas... O cara que tem 10 anos de experiência, como o cara que acabou de entrar na empresa. Gente, mas ainda é como, infelizmente, talvez o nosso desabafo isso hoje... bizarro. Ainda é... Por isso como, toda a revolta. Mas ainda é como muitos times de T&D, e não por não quererem fazer diferente, tá? Eu entendo que a intenção é das melhores, mas não conseguem passar dessa limitação. Né, tem que entregar dessa forma, eu tenho que entregar, e aí cumpri tabela, eu fiz o meu projeto, consegui entregar o projeto, treinei 1000 pessoas, treinei 1000 pessoas iguaizinhas, né? Que todo mundo, que nem você falou, com a mesma necessidade, mas todo mundo percorreu lá os 5 conteúdos e participou todo mundo do mesmo workshop, fez os mesmos exercícios, né? Será que, né, todo mundo precisava fazer tudo, né, com esse nível de experiência, nível de vivência diferente, né? E hoje já tem tecnologia, já tem metodologia, já tem racional para poder fazer a experiência, ela também se moldar de acordo com o nível de cada um, respeitando o tipo Black Mirror, né? Hoje a gente já com ferramentas, a gente tem projetos onde a pessoa chega, a parte pre-work lá às vezes é um assessment, né? E a depender do assessment, a pessoa vai participar de jornadas maiores ou menores, né? De acordo com essa avaliação de onde está a competência dele num determinado assunto, né? E a gente pode... no campo do Black Mirror, né? Assim, a gente pode ir pensando em outras coisas. E levar o digital para a sala de aula. Perfeito. Sim. Como é que eu potencializo o presencial usando o digital? Exatamente. Levar, assim, antigamente as pessoas pediam... tem gente ainda que faz isso, é surreal. Passa uma cesta, você põe o celular lá, você não pode nem usar o celular dentro da sala de aula. Mas a pergunta é... Cuidado, você tá falando de um monte de... Vai ter um monte de gente falando, reclamando, falando, eu faço isso. Não pode mais, né? A pergunta é, como é que eu levo, né, numa parceria Building 8 e Revo, como é que a gente leva a Revo para dentro da sala de aula? Sim. Eu acho muito legal isso. Abrir um computador lá no time e ter lá o vídeo falando não sei o quê. Por exemplo, a gente já está usando inteligência artificial, coisas que a gente chama de digital, né? O cara não sabe muito o que... Peraí, isso aqui essa interseção já das coisas, já não tem muito essa... o que é digital, o que é presencial. Exatamente, né? Quais são as alternativas que a gente tem para deixar tão bagunçado? A gente quer confundir, né? Eu sou a mosca aqui, pousando na sua sopa. É mais ou menos um jeito meio... Como é o nome dele, gente? Raul Seixas de ser. Toca Raul. Você começou meio Raul Seixas, a gente está aqui... Né? Então, assim, é esse incômodo que você fica meio confuso mesmo, né? Por exemplo, é a mesma coisa de como é que eu levo para o trabalho a experiência digital e a experiência do presencial. E eu sempre falo, né, que o meu sonho nos trabalhos assim que a gente faz é que o nosso colaborador, né, quem passa pelas experiências, fale assim: eu estou trabalhando ou eu estou estudando? É a grande... Eu quero que ele... Se a gente chega nesse lugar dele ter dúvida,
Eu falo, ganhei. Porque é isso, né? Como que a gente faz para ele aprender enquanto trabalha? Com tecnologia. Quer ver um exemplo real disso para o pessoal, para quem está ouvindo a gente tangibilizar? Né? Um projeto onde a gente foi desafiado era treinamento de dados, né? Como lidar com dados, que agora, né? Cientista de dados, essas coisas todas, né? Todo mundo precisa ser, né? Todo mundo precisa ser um pouco. Só que qual que é a questão? Trazendo até o ponto anterior, de todo mundo tem que ver tudo, tem muito termo técnico, né? Que dependendo de um workshop, alguém chega lá, uma pessoa muito tecnológica e chega lá falando dessa parte, vai usar um jargão bem tecnês, vai usar um tecnês lá, e aí você tem, sei lá, 80% da sala que entendeu, porque foi lá, porque tem aquela premissa, você está aqui já deveria saber disso, né? O que é um banco de dados, por exemplo. Só usando, o exemplo era mais difícil, mas só para facilitar aqui, o que é um banco de dados? E aí, assim, aqueles 20% que fica calado e fala, não, tá tudo bem, mas já tá boiando, já perdeu a pessoa ali, né? A gente colocar uma IA no WhatsApp da pessoa, para justamente assim, ela sem ninguém ver, fala assim, pô, o que é o termo tal? E pumba, né? Ela já está treinada todo o conteúdo e aquela experiência daquela pessoa que talvez começou a descarrilhar ali no momento presencial, físico, ela tem uma capacidade de resolver uma dúvida dela sem ninguém ver, sem ela se expor, né? Porque tem uma IA de suporte ali, de apoio para ele tirar dúvida ali. Isso é integração, né? Da tecnologia. Né? Por isso que eu acho que sua pergunta no começo, né? E aí, o que é? Não sei direito, né? A gente não precisa saber direito o que é, desde que esteja a serviço desse impacto que a gente quer causar. Talvez a gente não consiga definir ainda o que é isso, mas... Eu acho que assim, a jornada é o macro. É o macro. Não é exatamente qual vai ser o objeto ou a experiência, aí vai definir de acordo com o projeto, mas o macro é a jornada. Agora, um ponto que eu vejo também que... Vamos pegar um exemplo de um treinamento presencial, que não tem digital. Tá. E onde que o digital pode apoiar? Eu acho que tem 2 pontos aí que é as 3 pontos, na verdade, que é pouco explorado em treinamento presencial. Primeiro, comunicação. Como que eu faço um plano de comunicação que vai no WhatsApp, que vai no e-mail, que vai no wallpaper, que vai... Né, que eu consigo vários touchpoints, né? Ter vários touchpoints para que ele se motive a estudar, a participar. Segundo ponto, que ainda é nivelamento. Como que eu consigo trazer os conceitos? Eu vou falar de uma trilha de dados. Beleza, eu vou explicar antes o que é SQL, o que é banco de dados. Se você vai estar com a gente no encontro lá de 1, 2, 3 e você não sabe esses termos, um vídeo para cada termo desse. Você vai boiar. Então, toma aqui o glossário, né? Não tem vergonha nenhuma você né? Não, então, maravilhoso. Eu acho que acho que a gente usa pouquíssimo. Poderia usar muito mais. Você vai em liderança, né? Você traz conceitos, às vezes, que você não precisa. É o que eu falei, não faz sentido em presencial e ler PowerPoint. Então, ou explicar conceitos como esse, que em teoria... Que é ler o PowerPoint. E são conceitos que estão escritos em tela de PowerPoint. E o terceiro ponto, que eu acho que é o pós, é como que eu faço a sustentação disso. Para brigar com a curva de esquecimento. Né? Nenhum treinamento pode ser um dia. Todo treinamento tem que ser uma jornada que vai durar de 2 a 6 meses. Talvez um mês antes, com teasers, com provocações, com nivelamento, o seu um dia... E mais 3, 4 meses de sustentação pós. Você me lembrou agora. Eu não sei se eu falei isso no recorte da ATD, que a gente foi de 25, a gente fez a reprise da ATD, mas teve uma palestra lá que eles falaram assim, ó, a gente enquanto TID já está muito... A parte da aplicação, a gente está over, né? Está overestimando, está superestimando a parte da aplicação, colocando muita coisa no momento da aplicação. Mas o depois... Né, a parte de sustentação, ele falou assim, é a área que está mais under, né, está na verdade super não, subestimada, né, é a parte do pós. Imaginar que um treinamento, acabou o treinamento, acabaram-se os problemas, né, está resolvido. Check, né, ele fez o treinamento, agora ele já vai mudar o comportamento dele, ele vai lembrar de tudo na hora que tem que lembrar. Então, o pós também, né, que pode ser até o reforço, não precisa ser necessariamente só digital, porque sustentação, podemos voltar a ter um outro encontro para discutir o que deu certo e o que não deu certo. Pode ser online. Pode ser síncrono, pode ser, né, online ao vivo. Ou pode ser tudo integrado, mas assim, acho que a dica para quem fica se pergunte se você está muito focado só na aplicação e como é que você faz para sustentar. Às vezes você falou assim, a pessoa sentiu, ela deu risada,
Né? Acho que até você pode falar pra gente como é que a Building Rate faz isso, né? Ela deu risada lá no dia, se emocionou, né? Mas e depois? Né? Como é que a gente faz para garantir que a pessoa não vai voltar pro lugar anterior, né? Sim. Então, falar duas coisas. A primeira é que faz para mim todo sentido a questão da comunicação, especialmente porque na educação corporativa as pessoas são obrigadas a estar naquele lugar. Sim. E eu acho que o nosso grande lance no presencial, ou até, de certa forma, no digital, é como a gente desperta o desejo dela estar lá. Perfeito. O meu sonho também, né, além desse sonho de não saber se eu estou trabalhando, estou estudando, é... Eu até tenho um conteúdo que eu vou soltar esses dias que fala assim, você facilitador, treinador, depois de 15 minutos que você está dando solo, não pode ser antes, 15 minutos você está dando solo, para tudo. Você acha que as pessoas pagariam para estar ali? É isso. Eu Muito acho. bom. E aí. Ou pagariam para não estar ali? Que pode acontecer também, Pode, pelo amor pode. de Deus, eu pagaria para não estar Não aqui. tá aqui. A E gente tá fala fazendo de outra coisa. Andragogia, o pior caso você pode falar, não, você tá aqui porque você tá obrigado. Quer treinar adulto desse jeito, Então, assim, vai dar muito certo. Na educação corporativa é tudo obrigado. Para mim, despertar o desejo, que é o que você está falando, chamar. De novo, né? Acho que o melhor dos mundos é quando aquele cara senta ali, ele fala. Isso aqui foi feito para mim. Se ele pensa assim, né? Se ele pensa assim, é que você acertou, você chegou no lugar. Tá gerando um baita impacto. E no pós, como que a gente faz, tá? A gente faz reunião, a gente faz mentoria colaborativa. E aí que eu acho, de novo, uma super oportunidade de integração entre digital e o presencial, ou o síncrono, como a gente quiser chamar, é usar a tecnologia para o pós. Sim. Né? Assim, de novo, tem conteúdos que vão demorar realmente 1 ano para o cara virar proficiente. Outros vão ser rápidos. Né? A gente também tem que ter isso em mente. Onde eu ponho mais grana, onde eu ponho mais energia, onde eu não ponho. Então, assim, 2 coisas que a gente faz, que estão lá no nosso site da metodologia. A primeira coisa é convidar esse cara para experimentar de diversas formas possíveis. Muito bom. E quem é o guardião disso é o líder. Legal. Perfeito. Legal. Perfeito. Não sou eu. Né? Por mais maravilhosa que eu seja, olhos verdes, não vai rolar. Né? Então, assim, é o líder que tem que fazer isso. E a segunda é juntar essas pessoas em algum momento, que pode também, não precisa ser juntar, mas pode ser uma coisa digital, né? A gente, por exemplo, sobe às vezes evidência em algum lugar de que fez, de que aprendeu, manda dúvida, vários. E aí, tipo, o céu é o limite. Enquanto a gente tiver a criatividade, tem coisa. E a outra é pôr as pessoas para conversar, porque essa sempre foi uma sensação horrível que eu tive. Você ia lá no cliente, dava uns treinamento legal, depois não via mais nada. Você não conseguia nem medir o resultado, porque era tão acabava ali, né? Tinha uma cisão ali, você não conseguia voltar. E aí durante a sala era treinamento, depois acabou. Acabou. Pô, não dá para ser assim, tem que ter até pra gente ver, tá? É a analogia da academia, né? O que se a gente for pensar nessa espiral ou nessa sensação de jornada que a gente tem que ter, depois dessa atividade, o que virá? Porque talvez as pessoas não estejam prontas. E não foi porque o treinamento foi bom ou mal. Foi porque falta coisa. É outra parada. Fez uma aula de HIIT durante 8 horas com a pessoa e depois a pessoa, depois de 2 meses, foi lá comer pizza. Eu não fiquei em forma. Aí mal sabe que foi comer pizza, hambúrguer, né? Exatamente. Agora, o curioso, você me fez lembrar também, a solução, curiosamente, né? Agora eu estou fazendo, tive esse site agora. Uma das soluções nossas que está mais saindo agora é uma solução de sustentação usando IA. E até aplicação muito em vendas. Por quê? Porque treinamento de vendas, você deve saber isso, né? Mais do que... Imagina o seguinte, treinar contorno de objeção, grande, né? O playbook de contorno de objeção. Aí você ensina o produto para os vendedores. Se ele falar isso, agora você fala isso. Se ele falar do preço, você fala tal coisa. É tanta coisa que não deu tempo da pessoa assimilar. Né? E ela sai do treinamento de vendas, aí chega na hora dela atender o cliente, quando vem a situação, ele fala tal coisa. Fala, cara, o que eu... Né? Aí você tem que ter a sorte, né? A gente, enquanto treinamento e desenvolvimento, tem que ter a sorte de todas aquelas 52 variações de contorno de objeção, né? Dele lembrar. Né? Eu fiquei treinando ele durante 3 dias seguidos. Será que o vendedor vai lembrar na hora que ele precisa, no momento que vem ali a situação? Não, né? é maravilhoso. E aí entra IA para justamente isso. E aí ele fala, peraí, aí às vezes ele está no atendimento, na hora que a dúvida vem e não lembrou.
ele poder consultar uma IA no WhatsApp dele e falar assim, ó, o cliente falou isso. Lembra, ó, e volta com os cinco Maravilha. pontos ali, os 5 passos da argumentação para aquele caso, naquele contexto, né? Agora, Então- eu anotei uma coisa que a gente falou aqui, treinamento não é evento, né? Treinamento ele é uma jornada Contínua, né? Contínua. E a gente falou um pouquinho da comunicação, do nivelamento, da sustentação, né? Tudo que acontece nessa jornada. Só que você falou uma frase que eu anotei, e aí eu também adoro metodologias. Você falou assim, esse treinamento foi feito para mim. Né? Como que a pessoa sai com essa sensação? Porque afinal é isso que a gente quer. O treinamento fazer sentido para aquela pessoa. E aí tem uma metodologia que a gente trabalha muito, chama TBC. Não sei se você conhece. Tire a bunda da cadeira. Que é o seguinte, Que ótimo. para que você Ótimo. consiga fazer um treinamento ser para aquela pessoa, Nesse nível, né? nesse nível, você tem que ir para a ponta. Você, TD, tem que ir para a ponta, entender as verdadeiras dores que a ponta tem, fazer um briefing bem feito para a consultoria ou para o facilitador ou para quem for e personalizar. Então, você entrar num treinamento, por exemplo, que vai ficar contando sobre inovação do que é isso, a Blockbuster com Netflix ou Kodak e tudo mais, aí o cara fica lá, pô, todo mundo já ouviu esse case, tá bem. Agora, se eu pegar o seguinte, ó, pessoal, ano passado, a empresa que lançou tal produto foi um fracasso. Por quê? Porque a gente não viu isso, esse ponto foi ignorado. Ó, aqui na empresa a gente tem um problema de turnover, porque 70% dos nossos líderes não sabem ter inteligência emocional. Tá? Então você começa a pegar a realidade do seu negócio e traz para isso, para dentro do treinamento. É incontestável. Né? E aí você, de fato, consegue fazer a pessoa sentir, consegue fazer a pessoa entender Super. que Ela o tem um grau treinamento foi... de ela. relevância, né? Por que eu tô aqui? Porque acho que todo mundo se pergunta, né? Começou qualquer coisa e fala, mas por que diabo? O que eu What's in it levo? for me? What's in it for me? O que eu levo? Né? Tá aqui. Como é que a Sônia até no outro episódio falou assim, o que Maria leva, né? Tem a versão e o Kiko. É, E o Kiko eu tenho a ver com isso. É. Então, eu juntaria 4 letras, as 3 letras suas. Uhum. Né? Tire a bunda da cadeira, que você falou. TBC. Tire a bunda da cadeira e transforme do seu jeito, que é o TSJ. Né? Transforme do seu jeito, porque a gente vê um monte de metodologia na sala de aula e de repente você fala assim, poxa, dessa metodologia, esses 2 pontos aqui, cara, eu posso me beneficiar muito fazendo. Então eu sempre falo, não precisa executar exatamente do jeitinho, mas quando você está num treinamento que fala a tua língua, porque você fez um bom, né, porque a gente conseguiu fazer uma boa imersão, porque a gente conseguiu ter esses exemplos aí, a gente faz muito campo, né, gente? A gente vai, por exemplo, quando a gente fez um trabalho Muita grande com a entrevista, né, que Cargill, a gente foi andar de trator. Sim. A gente foi misturar os negócios lá e fomos colher soja. Quando a gente faz muito treinamento de vendas, a gente sai com o vendedor para vender. É diferente, né? Essa é uma coisa. E é transformado do jeito dele. Não precisa executar ipsis literis, a não ser quando é uma norma. Aí tudo bem. Mas a gente aqui tá falando de tudo. Mas é convidar o cara, tira a bunda da cadeira e transforma do seu jeito. Adapta. E tem um grande motivo por trás disso, que é o conceito da andragogia. Então, para quem não sabe, né, andragogia é o ensino de adultos e não o ensino de crianças, mas tem um ponto que é fundamental da andragogia, que é o adulto só aprende se ele estiver motivado. O adulto escolhe o que ele aprende. Então, eu, como adulto, eu posso escolher se eu vou assistir uma aula ou não. Quando eu sou criança, eu não posso, eu tenho que fazer o currículo. Né? Mas se eu entro em 5 minutos, eu olho para aquele treinamento e faço assim, WTF, para não falar em palavrão em inglês, mas o que eu estou fazendo aqui? Total. Que é isso, né? E eu não entendo por que eu estou ali, você já perdeu a pessoa nos primeiros 5 minutos. Então, quando a gente olha para a andragogia, e aí tem um outro ponto da andragogia que é importante, adultos aprendem quando eles relacionam conhecimento novo com conhecimento do passado. Tá? E um exemplo muito fácil de entender isso é quando a gente vai aprender um novo idioma. Quando a gente vai aprender inglês, primeira coisa que a gente fala, the book is on the table, tá bom? O que é isso em português?
que eu estou fazendo no meu cérebro? Eu estou pegando um conhecimento novo e trazendo isso para um conhecimento conhecido. E aí que eu consigo fazer as conexões de neurônio. Criança é diferente. Ele não sabe, ele aprende de outra forma. Mas por que isso é importante? É o tiribundo da cadeira, vai para a ponta para entender a realidade que acontece na sua empresa, para você trazer conhecimentos novos e conectar com o que acontece de fato na empresa, porque aí ele começa a trazer situações novas com a forma antiga. Isso aí é pura andragogia, é a forma que as pessoas aprendem que os neurônios se conectam no nosso cérebro. Muito legal. Não, acho que é perfeito. E dá para fazer, né? Mostrar do A para o B, o antes, o depois, o que eu ganho com isso. E é engraçado, né, Nilson e Richard, vocês falaram uma coisa que é como ainda na educação corporativa a motivação é renegada a um lugar da obrigação. O cara está lá. É complicado. Está lá porque então, tem que estar, né? Então, mas mesmo assim a gente pode fazer querer estar lá, né? Essa coisa totalmente diferente. Muda, eu acho que muda muito. Né? O melhor exemplo disso sempre é compliance. Eu adoro pegar no pé do pessoal de compliance. Você começa um curso de compliance, seja bem-vindo no curso de anticorrupção e política de lavar dinheiro. Nesse curso, durante 3 horas, a gente vai aprender nesse início a lei tal, a lei tal, a lei tal. Do jeito que eu fui, eu já desliguei. Então, aí um exemplo que a gente fez. Agora, curioso, você falou desse compliance, acho que até traz aquele prisma, que até já vi em palestra sua, que por que compliance tem que ser tudo online e por que liderança tem um estigma de tem que ser presencial? Né? Acho que até é um debate assim. Primeiro, por que é assim? Acho que vale a pena. Porque compliance as pessoas acham que é chato e liderança acha que é legal. Então tudo que é chato vai para online, tudo que é legal vai para presencial. Pelo amor de Deus! Essa é a escolha, né? Essa é a escolha. Então, tomar de decisão, Nossa é chato senhora. ou é legal? Se for chato online, mas não tem que ser assim. Não, de jeito nenhum. Tanto que na área de compliance, a gente a gente tem uma empresa de compliance aqui, que é uma empresa chamada Altra, a gente criou uma série com atores encenando políticas de lavagem de dinheiro. Onde entra a polícia, prende o cara. Que legal. Toda uma série igual The Office, só que voltado para a política de lavagem de dinheiro. E são 6 episódios de 5 minutos. E você vendo eles lavando dinheiro e você entendendo o que cada lei está sendo aplicada, mas não tem aula. É só uma série igual uma série né? Edutainment, né? Então, você vê, até compliance dá para ser legal. Dá para ser. Não é? Não, a gente fez um projeto na Vibra, inclusive no Rio de Janeiro. E agora a gente vai lançar também 2 produtos para a Semana do Compliance, está chegando aí. Semana do Compliance. Aí, pessoal, vamos lançar produto. Um é um tabuleirão de chão, mas não é para aprender, ele já aprendeu no digital e tal, é para vivenciar e trazer um pouco pro tátil, onde ele é o próprio pino. Então, os próprios participantes têm dado, é super legal. E o outro que é um jogo de tabuleiro de mesa que joga 12 pessoas em volta com cartas escabrosas, assim, né? De todo tipo, para você brincar e tal. Porque realmente, não é porque, eu sempre falo, a gente dá, vocês sabem, né? A gente tem muito cliente da área de saúde. Câncer, doenças terminais, doenças... Assim, não é porque é uma doença que a gente não pode trazer humor para o treinamento. Com respeito, com um limite, a mesma coisa. Não é porque é compliance... Exatamente. Não é porque é compliance que não pode levar humor. Pode e deve levar humor. Porque, inclusive, o humor é uma emoção. Ela ajuda a dar uma história. Mas é isso. Eu nunca tinha pensado nisso, o que é chato... Porque para mim, assim, eu sou uma pessoa muito digital. Porque a gente é tanto do online e a gente pega cada assunto chato. Não, mas é isso. Acho que a gente tem uma fala que é só porque é obrigatório não quer dizer que tem que ser chato. Deus me livre e guarde. Agora, quando está chegando aqui no final, tem uma pergunta que a gente faz em todo episódio, que é, para você, o que é a revolução da aprendizagem? Vocês deviam ter feito essa pergunta antes, né? Para eu pensar em casa. Mas revolução da aprendizagem... Esqueci. Surpresa. Eu tenho... Poderia ter muitas coisas, mas para mim, eu vou falar da educação corporativa. Da educação corporativa. Para mim, revolução da aprendizagem é quando você
tem o indivíduo lá, o figura ou a figura desejando aprender. Legal. Quando a gente consegue chegar como fornecedores ou como área de T&D, DHO, quando você consegue fazer iniciativas que o teu público peça treinamento, exija treinamento, né? Tem eu falei agora no CBTD desse ano sobre T&D 2030. E eu falei de uma coisa, agora que eu lembrei, nem lembrava mais que tinha falado isso, eu falei de uma coisa que eu acho que é o seguinte: o colaborador dos nossos clientes precisam olhar para a área de T&D e de DHO como uma área que catapulta a carreira deles e não que atrasa a carreira deles. E eu sempre falo isso para os meus clientes internos lá eu falo assim, olha, a gente precisa, como instituição, como organização, ser um motivo de orgulho dos nossos colaboradores. Eles têm que desejar estar nessa organização porque a Carolina, a Joana, o Mário, o Paulo são o melhor gerente de treinamento que eles poderiam ter, porque eles olham para a área falando, cara, eu tô com um T&D estratégico, eu tô com um T&D que me ajuda a crescer, e não olhar para essa área e falar, ai gente, eles me atrasam. Né? Então, para mim, eu acho que talvez isso seja uma revolução. Eu acho que o digital tem esse potencial por vários dos motivos que a gente falou, sim, e junto com o presencial é muito potente, né? Fica ainda mais potente. Legal, muito bom. Muito bom. E para a gente finalizar aqui, eu acho que poderia falar para todo mundo quem é Constanza e quem é Building 8, para as pessoas entenderem um pouco mais aqui tanto a nossa parceria, mas principalmente o que vocês fazem. Legal. Bom, vamos lá. É hora do merchan, hora de vender o peixe. Merchan. Eu sou boa de venda. Eu sei. Bom, eu vou falar da Building, né? Eu sou sócia fundadora. A Building tem 13 anos esse ano. A gente tem a mesma idade. Meses de diferença. Eu acho que a Building ela é uma empresa que existe, né, para os nossos clientes para pensar estrategicamente na educação corporativa e transformar gente em vantagem competitiva. Porque assim, produto a gente copia, serviço a gente copia, mas gente é muito difícil de copiar. Não dá. Então, a gente está a serviço de transformar as pessoas daquela organização numa vantagem competitiva. Adorei e aí, isso. talento... Gente em vantagem competitiva. Gente em vantagem competitiva. E a gente faz muitas coisas. A gente cria os conteúdos, a gente estava até... porque nós temos especialistas dentro de casa, então a gente cria o conteúdo, a gente define... junto com esse cliente, as jornadas, né? Entra em parceria né? Com muitos parceiros em determinados momentos diferentes. Tem um foco muito grande em vendas, em liderança, em soft skills, acho que são os nossos... E técnico também. Legal. Né? A gente até... nesse trabalho que a gente está parceiro agora, a Review Building 8, eu até escrevi que a gente é super especialista, porque quem ensina um representante que nunca viu uma célula falar de oncologia para o médico, sabe fazer treinamento técnico, né? Porque é ultra técnico. Então, eu acho que a gente faz isso, né? E temos clientes em muitos mercados, a gente não está só no mercado de saúde, a gente está no agro muito forte, tem mais de 10 clientes, na parte de devices, todo o ecossistema de saúde. E uma vontade enorme de fazer acontecer. Muito bom. Isso. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Acho que vem muita coisa legal aí pela frente, né? Sim. Mas sim, temos algumas novidades, mas não vamos dar spoiler, não. Não. E para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, qual o melhor meio? O seu LinkedIn ou qual o canal para entrar em contato? Eu acho que assim, a Building tem www.building8.com.br.
Então, é building, né? Escrito... Build em inglês, como construir, e isso. 8 de numeral. 8. Número 8. Comigo, pode ser no LinkedIn, né? Não sou uma pessoa como certas pessoas desta Daqui, né? mesa. Não é blogueira. Não. Mas agora tô ficando. Tá ficando, que legal. Tô ficando. Mas o LinkedIn é Constanza Rummel, super fácil, com H e 2 M's. E, enfim, não sei, depois aqui embaixo a gente pode deixar os contatos também. Legal. Mas também eu acho que, né, para toda a comunidade que já é cliente da Revo, Sabe a que gente... tem esse braço de apoio, Exatamente, né, de parceria. a gente está aqui juntos, então a Revo mesmo é a empresa que pode nos conectar, nos pedir, nos cutucar aqui para que a gente possa atender da melhor Agora tem uma forma. curiosidade que eu acho que é a curiosidade do pessoal. Você falou que muita Constanza é Building, mas quem é a Constanza fora do LinkedIn, né? Como é que você chegou na Building? Como é que foi essa história, né? Rapidinho. Bom, eu sou bióloga, Olha. sou farmacêutica e eu acabei na educação, porque eu sempre dei aula desde pequena, assim, até para boneca eu dava aula, eu gosto do processo de aprendizagem. Eu tenho um filho de 8 anos, tenho um marido que é músico, velejo, né? Agora estou um pouco parada, mas velejei minha vida inteira, já velejei no Rio de Janeiro muitas vezes, ali perto ali onde tem o Pão de Açúcar, Sim, né? Na Marina, Baía de Guanabara. Na Baía de Guanabara, milhões de vezes. E eu sou uma aprendiz compulsiva. Eu gosto de aprender. Onde tiver possibilidade de aprender, eu tô lá. Legal. Eu tenho que agradecer demais essa oportunidade. A Revo é uma empresa que todos nós da Build, né? Eu tenho 2 sócios, que é a Mônica Garcia e o Alessandro Rico, hoje não puderam estar com a gente, mas todo mundo reverencia muito o trabalho que vocês fazem. Então, é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Obrigado. Nilson, eu tô mais calmo. Tá mais calmo? Tô mais calmo. A Constanza ajudou a gente aqui a ver uma luz no fim do túnel. Exatamente. Talvez. A gente começou com essa revolta e tudo mais, e aí a gente foi trabalhando. Aí vários pontos que eu anotei aqui, a gente falou muito de andragogia, jornadas de aprendizagem, né? E a jornada é o contraponto da trilha, que é igual para todo mundo. Falamos muito do pré e o pós. O pré olhando para a comunicação, nivelamento, e o pós, a sustentação. Você até falou de IA na sustentação. É caso real já. Falamos do TBC, tire a bunda da cadeira, né, e faça do jeito que for melhor para sua empresa. Mas eu acho que, para mim, o principal ponto que a gente leva aqui é cada empresa, né, e aí falando do balcão do mundo dos fornecedores, cada empresa especializada em uma área. Não adianta, né? Se é digital, se é mentoria, se é presencial, se é o que for, né? Você pode ter algumas áreas primas ali, mas você não vai ter uma coisa totalmente diferente. Então, aquela empresa que fala que faz tudo vira o síndrome do pato. Foi exatamente. Bom, acho que você acho que esse é o resumo do que a gente resumiu falou. Muito bem o briefing, né? Acho que já colocou aí tudo que a gente resumiu. Foi bom que um one page aí você resumiu tudo. Mas volto a frisar esse ponto que você trouxe por último, porque a famosa história da churrascaria que quer também ter comida japonesa, que também quer ter comida árabe. Se você pega as empresas que se especializam, normalmente você vai ter uma entrega muito mais sólida. A pessoa, né, a expertise dela é fazer aquilo muito bem feito, né? E eu brinco, é muito difícil você ser tão bom assim, né? O melhor de tudo em tudo, né? Então acho que isso foi um aprendizado pra gente, né? Com o tempo. Eu acho que eu falo humildade e coragem. Eu acho que são as duas coisas andando junto, né? De você encontrar o teu lugar e ter essa clareza e assumir essa posição. Não, tá bom. Eu não vou fazer tudo, mas nisso aqui eu vou ser o melhor. Eu vou ser o melhor do mundo. Eu vou ser o melhor nisso aqui. E aí eu acho que isso acho que é uma maturidade que a gente traz para o mercado muito por ter... Não foi tão intencional assim, né? Na verdade, tentamos o contrário, mas eu acho que a maturidade, a experiência, a Constanza trouxe isso muito bem aqui também, faz com que a gente encontre o lugar de domínio, né? E fale, não, aqui eu vou fazer muito bem feito. E aí exige da gente pensar não mais em uma empresa, mas sim em ecossistema. Você vê muito legal esse episódio aqui, a gente está falando que é um ecossistema de empresas se unindo para entregar a melhor jornada de experiência, né, para o cliente. Né? Porque o que importa é a jornada do colaborador. Não é que empresa A, B, C, ou até a área de T&D, né? Os projetos de T&D, a experiência do colaborador. E eu acho que é a dica de ouro que ficou para você, que ficou com a gente aqui até
até esse momento do episódio é muito assim, toma cuidado com a fragmentação, né, da experiência. Tudo bem trazer empresas diferentes, mas tenha certeza que vai existir, e não precisa ser a Revo, a Build8, mas a gente só está trazendo um exemplo. Mas se for melhor. Se for melhor, Eu também acho. tenha certeza que você vai, pensando na jornada do colaborador, se vai estar integrado essas coisas, né? Você não vai ser um Frankenstein aí, tudo montado, nada se conversa, né? Muito bom, Nilson. Legal. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você? Vamos lá, eu tô como Nilson Figueiredo no LinkedIn e no Instagram com @nil_Figueiredo. Em qualquer um, se quiser mandar mensagem, trocar experiência. E o arroba da Revo? @SomosRevo. Isso, né? aí. Todas as E redes. se você não me segue, não sei que planeta você vive. Não, brincadeira. Ah. Se você não me segue, @Richardo Show, LinkedIn e Instagram. Pode seguir lá e pode sempre entrar em contato por lá. E Muito Nilson, bom. o que vem aí de próximo episódio? E o que será que vem no próximo episódio, hein? E o nosso próximo episódio, já posso contar que vai ser uma comédia. Literalmente uma comédia. Você não tá mentindo, não é brincadeira, Não hein? é brincadeira, não. Por quê? Estaremos com Bruno Romano, que é humorista, que faz stand-up corporativo, falando sobre só porque o assunto é sério, não precisa ser chato. Então, se você quer rir um pouco, quer se divertir, mas também aprender, não perca o próximo episódio.